palavra está no livro de Judas. Judas capítulo 1. Quem quer ouvir a palavra? Você gosta da palavra? Então não converse, por favor. Judas capítulo 1. Olha como tem cigano hoje aqui, ó. A igreja mundial é a igreja dos ciganos. Eu estou sabendo. Fica calma. Mas seu pai está aí? Ué, ele está novo assim? Ele está conservado, homem. O cigano tem um sorriso dourado. Sorriso, cigano. Vocês são muito corajosos. Vocês andam com essas medalhas de ouro aí. Lá em Angola tem cigano também, tem? Cigano? Angola tem também? Cigano, índio, né? Os nativos, né? Que ficam mais afastados dos grandes centros, né? Gente, nós vamos ler a palavra de Deus agora. Eu queria o máximo de silêncio. Presta atenção no prefácio, na introdução da mensagem. Coloca lá, filho, por favor. Judas capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus e Pai, e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados ou multiplicadas. Por favor, presta atenção. Presta atenção, por favor. Isso aí é o prefácio. Judas, quem já ouviu falar de Judas? Mas não é esse Judas. Não. Tem o Judas apóstolo e o Judas discípulo. Vamos ver se você está preparado para a prova do Enem. Esse Judas aí é o apóstolo ou o discípulo? Discípulo, exatamente. Você vai ser aprovado no Enem, Miguel. Sabe por quê? Porque o Judas apóstolo traiu. O Judas apóstolo é o traidor. E o Judas discípulo é o abençoado. E ele escreve. Olha, Iscariotes, esse é o apóstolo que traiu, o Judas Iscariotes. Esse Judas aí é o irmão de Tiago. E ele escreve, e na introdução da carta, da mensagem, ele diz assim, ó: aos chamados, queridos em Deus e Pai e conservados por Jesus Cristo. Ele escreveu para quem mesmo, igreja? Para os queridos, aos chamados queridos. Paulo escreve cartas endereçadas aos hebreus. Quem já viu o livro de Hebreus? Está lá, carta de Paulo, quer dizer, carta, lá na verdade em Hebreus não fala o autor, mas é Paulo. Normalmente diz assim, ó, carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos Hebreus, aos Gálatas. Judas escreveu diretamente para nós, para mim e para você. Olha o que ele diz. Você não vai encontrar nunca na carta de Judas, do discípulo Judas, endereçada ou destinada a este ou aquele, a esta ou aquela região. Apocalipse foi escrito lá no começo. Cartas, por exemplo, carta à igreja de Sardes, de Esmirna,
Filadélfia. Judas escreve para quem mesmo, pastor? Põe lá, por favor. Jesus Cristo amado, tem misericórdia de mim. Aos chamados, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. Peço desculpa ao telespectador pelo que aconteceu aí. É ao vivo, né? Essa mensagem, ela foi escrita para a igreja de hoje. Olha lá. Nós não somos chamados e queridos de Deus? Aí ele diz assim: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Eu recebo. Amém? Contra os ímpios e falsos mestres. Contra os ímpios e os falsos. O que o mestre faz? O mestre ensina, não é isso? Sim ou não? O mestre ensina. A pessoa não precisa ter muita sensibilidade ou sabedoria para perceber se o mestre é falso ou é verdadeiro. Porque, diferentemente do secular, o mestre na obra de Deus, ou seja, aquele que ensina, nunca pode se apoderar da glória de Deus ou ensinar dos seus próprios conhecimentos, da carne, não. Ele tem que passar para o povo, para as pessoas, para os ouvintes, só aquilo que Deus lhe entrega. Não pode acrescentar e nem tirar. Ele tem que ser simples. Não pode inventar. Não. Então, continua lá, por favor, o texto. Sem barbeiragem agora, por favor. Isso, obrigado. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, ou seja, zelo, cuidado, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar. Tem Bíblia que fala batalha, que é a mesma coisa, né? O que é batalhar? Qual é a tradução da palavra? Batalhar quer dizer guerrear. Quer dizer lutar. Quem sabia disso? Todo mundo sabe. Batalhar, ou seja, a vida do cristão, do crente, é uma verdadeira batalha. E a gente não quer isso, a gente se esquece. Tanto é que às vezes nos sentimos surpresos com determinadas situações, adversidades, como se não tivéssemos sido avisados, né? Eu e você fomos avisados que o reino de Deus é tomado por esforço e que a vida de cada um de nós é uma verdadeira batalha. E a recomendação do discípulo ali, ele diz: eu estou exortando vocês. Olha lá. Eu estou escrevendo para exortá-los a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, ao povo crente, povo de Deus. Tá? E as pessoas confundem inclusive a palavra santo, né? Santo, a religião ensinou, até os mais cultos pensam que santo é uma imagem que você coloca na parede, quando na verdade a palavra santo quer dizer separado. A pessoa que se resguarda para Deus é chamada de santo, é que renuncia ao pecado. Então, olha o que ele diz: eu vos exorto, tá,
a batalhar. Batalhar. Ou seja, lutar, guerrear. Amém? Amém, pessoal? Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Judas, ele percebeu por Deus, é claro, deixa aí no texto, ó, que se introduziram, entraram no meio da igreja, alguns que já estão até predestinados ao juízo, ó. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Você acha que existe alguém capaz de alcançar os seus objetivos sem a graça de Deus? Não. Até a salvação, a Bíblia diz assim: pela graça sois salvos por meio... Olha lá. Porque pela graça sois salvos mediante... Nós somos fé pela graça, é certo? Mediante a fé. E esses que se introduzem, que entram no meio do evangelho, da igreja de Cristo, eles causam o quê? A graça? O que eles fazem com a graça? Você conhece essa palavra aí, dissolução? Hã? Quem conhece a palavra solvente? Quem já ouviu falar? Existe até produto, não existe ou não? Solvente, quem conhece solvente? Existe uma palavra chamada soluto. Solvente e soluto. Solvente é composto por moléculas. Soluto é composto por partículas. E o solvente, que tem as moléculas, dissolve aquilo que é soluto. A graça é soluto. Soluto. E o que é nocivo, a palavra errada, a pregação errada, a corrupção na igreja, é o solvente. Solvente dissolve o soluto. Soluto é partícula. E partícula não tem liga. Não. Quando bate o solvente, aí dissolve, deteriora, estraga, decompõe, apodrece. E o solvente, que fisicamente falando, é composta por moléculas, estraga, só que o mundo aqui é espiritual. A dúvida, no caso, é o solvente. A palavra de dúvida, a palavra enganosa, a mentira, a invenção, aquilo que se acrescenta ao evangelho, é solvente. E aí dissolve o que é soluto, que é a graça. E aí destrói e compromete a nossa salvação. Nós não podemos permitir isso de jeito nenhum. Amém? E o discípulo estava preocupado. Deixa lá no texto, por favor. Porque esses homens, eles dissolveram a graça de Deus, corromperam, estragaram
deterioraram, apagaram, tiraram a graça da igreja. Isso já vem de muito tempo, muitos anos. Lá no Gênesis, capítulo 6, versículo 5 diz assim, que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau desígnio no seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. Deus se arrependeu, o homem estava corrompido, contaminado, estragado. Os valores, os conceitos, o respeito. E eu vejo isso com muita preocupação hoje. Tem pessoas que pregam a discórdia, o ódio, e conseguem convencer pessoas a ficarem do lado deles. É inacreditável o ponto que chegou o ser humano. É inacreditável. Por quê? Porque tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Tem as mesmas doenças. Então, presta atenção. O que salvou a raça humana? A graça. Está escrito lá, porém, Noé achou o quê? Graça diante de Deus. É o que conta. Tudo que eu e você precisamos na vida só pode vir para nós por intermédio da graça, inclusive a salvação. Você sabe qual é a tradução da palavra graça? Favor. Favor. Quem é que já pediu favor a alguém? Levanta a mão. Quem é que já prestou favor a alguém? Favor é o mesmo que obrigação? Não. Favor é graça. E é de graça. Então a nossa salvação, ela veio pelo favor de Deus, pela graça de Deus. Ninguém consegue ser salvo por mérito próprio. Não. Ninguém merece ser salvo. Quem entende o que eu estou falando? Então ninguém será salvo, será por causa da graça, por causa do favor. Então, quando Deus decidiu acabar com a humanidade, a graça nos salvou. Amém? E esses que se introduzem na obra, na igreja de Cristo, eles vêm como homens de Deus, quando na verdade eles apagam, eles dissolvem a graça de Deus no coração das pessoas. E as pessoas ficam apagadas, desanimadas, abatidas, cansadas, espiritualmente falando, querendo desistir. E não tem jeito de você ser salvo se não tiver a graça de Deus na sua vida. Portanto, nenhum desses falsos mestres pode te convencer de absolutamente nada, porque o que foi implantado em você é a palavra de Deus pura e verdadeira, simples e eficaz. Amém, igreja? Solvente, né? Eu acho que existe um produto de limpeza chamado solvente? As mulheres conhecem bem, não conhecem? Então, só que esse solvente aí, igreja,
vem através de ensinamentos falsos, palavras falsas, enganosas. E não é para tirar sujeira, não. Isso aí é para dissolver a graça de Deus da sua vida, da minha vida, da nossa vida. E o solvente realmente ele dissolve, ele desmancha, desagrega. Ele desagrega. Por quê? Porque o solvente ele é feito para desagregar mesmo, para separar, para desfazer aquilo que é soluto, que é a graça, que é a salvação, que é a fé, o amor. E aí as pessoas, elas ficam fracas. Continua, por favor, o texto. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, pois, os que não creram, ou os que se rebelaram no deserto. Presta atenção nessa palavra. Eu e você fomos, de alguma maneira, tirados do Egito, espiritualmente falando. Fomos tirados da ignorância, da escravidão. Fomos tirados da sarjeta espiritual. Mas isso não nos garante a vida eterna ainda. O fato de Deus ter te tirado, me tirado, tirado todos nós, isso aí não garante absolutamente nada ainda. E a alerta do discípulo Judas é exatamente isso, do Espírito Santo através dele. Deus tirou um povo do Egito, todo um povo, uma multidão. E depois destruiu aqueles que duvidaram. Aqueles que se contaminaram. Porque se hoje existe o solvente, se hoje existe o semeador de contendas, existe o mentiroso, o falso mestre, trazendo ensinamentos falsos para dentro da igreja, naquela época também, no meio daquele povo, foram introduzidos esses tais, contrariando os ensinamentos de Moisés. E o que Deus fez com aqueles? Destruiu. Deus destruiu. E os que creram neles também foram destruídos. Olha lá. Destruiu depois. Adiantou ter saído do Egito esses daí? Não. Adiantou você vir para a igreja, se batizar, aceitar Jesus e adorar por um tempo e depois voltar para a lama, como diz a palavra? Não. Então, permaneça. Permaneça. Continua, por favor. Deus tirou um povo do Egito lá. Ô Pai amado. Você não está bem, filho? Por favor. Coloca lá, por favor, o texto. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, aquele povo estava o quê, igreja? Estava o quê, igreja? Tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Eu poderia dizer com base nessa palavra que eu estou diante de um povo salvo. Paradoxalmente, era a igreja. Um povo salvo, porém não garantido no céu. É um paradoxo. Mas como eu não estou entendendo o senhor não, apóstolo? Como não? Porque salvação
Não tem essa de uma vez salvo, salvo para sempre, não. A salvação, ela se desenvolve a cada dia. Ela amadurece. Ela cresce. Tá? Ela se fortalece. Aliás, tem uma palavra na Bíblia que diz: desenvolvei a vossa salvação. Não tem, meu filho? Olha lá. Olha lá, desenvolvei o quê? A vossa. Desenvolver a salvação. A cada dia. Cada dia. Então a palavra diz: o povo salvo foi destruído. Como é que pode? Por quê? Porque deixou se levar. Porque se contaminou, se contagiou. E o que não vão faltar são falsos mestres. E se eu disser que tem muitos que estão aqui hoje, que um tempo desses aí deram ouvidos, e graças a Deus conseguiram voltar. Graças a Deus. Mas deram ouvidos. E depois perceberam que eram palavras vazias, enganosas, mentirosas. É isso. Tem vários aqui que estão retornando para o lugar de onde não deveriam ter saído. Vários. Por quê? Porque deram ouvidos. Deram ouvidos. E não vai faltar, não. Paulo alerta para isso, Tiago alerta. E agora o Judas, o discípulo Judas. Eles vêm e com internet, com rádio, com televisão, com revista, com jornal, que não falta. O que não falta é mestre ensinando. O que não falta é isso. O outro chegou aqui na igreja, acho que foi numa terça tarde, milagre urgente. Eu não sei que não tinha nem, ninguém se mexia na igreja. Eu estava lá na porta ali, com vários livros. Aí se apresentou e falou, eu até acho que ele se apresentou de um modo assim meio estranho. Ele falou: o pastor Valdemiro, eu tenho de pastor o que o senhor tem de idade. O senhorzinho já. Falei: que legal, que bom. Eu trouxe uns livros aqui para o senhor passar para o povo também depois. Esse livro vão te ensinar a ganhar almas, falou para mim. E não tinha chá. E eu estou escutando isso. Eu falei: ó, que bom, rapaz. Ele falou: tem uns 50 e poucos anos de pastorado. Eu falei: que maravilha. Eu falei: pastor, desculpa a pergunta, quantas almas o senhor tem lá? Ele falou: lá no meu ministério tem umas 1000. Eu falei: pastor, em 50 anos eu consegui ganhar só 1000? Esse livro seu está meio derrubado, hein? Eu falei: entra aí, pastor. A bispa lembra disso. Eu falei: entra aí, pastor. Aí ele veio até ali, eu falei: dá uma olhada. Ele olhou e falou: né? Eu falei: pastor, não é melhor o senhor chegar e falar que quer vender seu livro? Peraí, 50 e poucos anos, com bilhões de almas se perdendo, indo para o inferno, só ganhou 1000. O senhor está derrubado demais, pastor. Não, o senhor tem que simplificar, o senhor está muito, né? Aí ele falou: esse livro aqui, por exemplo, aqui é um curso de salvação. O senhor tem curso de salvação na igreja? Eu falei: tem. Ah, é? Como é que é? O senhor dá a apostila? Eu falei: não preenche a apostila, é pequeno. Mas como assim?
Eu falei, eu só conheço um curso de salvação. E ele querendo vender livro de qualquer jeito. Aí ele falou, mas como é que é o curso de salvação do senhor aqui? Eu falei, é o da cruz. Lucas 23. Da cruz? Eu falei, O sujeito roubou. Deve ter cometido outros crimes também, como latrocínio, roubo seguido de morte. Até o dia de botar ele na cruz. Acho que roubou até dentro da cadeia, né, que estava preso. Aí botaram ele do lado de Jesus, ele olhou e falou, esse homem é inocente, esse homem é o Salvador. Tinha um perturbado lá do lado, começou a falar, desce daí, você não é o Cristo. Aí esse aí repreendeu o outro e falou, você não teme a Deus nem estando sob igual sentença. Aí olhou para Jesus assim, crucificado também, e falou, lembra de mim quando vieras no teu reino. Jesus falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. O pastor escutando, né? Eu falei, pastor, é o único curso de salvação que eu conheço, é isso aí, que você pode ser o sujeito mais perturbado da face da terra. Se você se arrepender, mesmo estando na cruz, Jesus te salva. Eu falei, eu não vou poder mais falar com o senhor, só pode ficar para a reunião? Ele falou, não, eu tenho que ir embora. Eu falei, que pena, pastor, vai ter curso hoje aqui. O altar era no meio ali da igreja. Eu falei, vai ter curso. Curso de salvação. O ladrão lá na cruz. Ele nem se batizou nas águas, nem tomou santa ceia. O batismo não é importante? Claro que é, muito importante. E a santa ceia? Tremendamente importante. Mas o arrependimento é maior que qualquer coisa. Qualquer coisa. E o que salva é o arrependimento. Se você não tiver tempo para tomar a santa ceia, ou para se batizar nas águas e morrer, se você se arrepender antes, você é salvo. Agora, se você morrer antes de se arrepender, você vai direto para os quintos dos infernos, irmão. Você escreveu isso aí. Entende? Parece ter um sexto agora inventaram aí. Então não adianta, não tem resenha. Não conseguiu tomar a Santa Ceia, não conseguiu os batizar. Arrependeu-se? Sim. Então, fica em paz. O que salva é o arrependimento. Que significa não fazer mais aquilo que você estava fazendo de errado. Não praticar mais. É isso que significa. Então o pastor parece que não gostou muito de mim, que ele não voltou mais. Eu falei, será que eu sou tão enjoado assim? E eu fui tão calmo com ele. Só falei que o curso de salvação nosso é meio rápido, porque é o do ladrão na cruz. Ele se arrependeu e foi para o céu. Você já imaginou aquele sujeito roubou a vida inteira, ele chegou lá no céu com Jesus? Aí começou a ver aquelas coisas mais lindas que não existem aqui. As mansões celestiais. Aí Jesus deve ter, com certeza, olhou para aquela ali, é sua, meu filho. Falei, o quê? Rapaz, eu roubei e vivia no barraco, depois fui parar na cadeia. E o pai? Filho, você trouxe um com você, filho? Opa, eu trouxe esse aqui. Mas eu trouxe como primícias da minha obra na terra. Mas esse aí é um ladrão, eu conheço ele. Porque o pai conhece. Pois é, pai. É um ladrão que foi crucificado a meu lado e reconheceu a minha divindade e reconheceu a salvação em mim. Perdão, igreja.
estando eu ensanguentado, humilhado, porque eu e você reconhecemos Jesus por causa de algum milagre, alguma obra grande. Nós ouvimos alguém falando: eu prosperei, eu fui curado, eu estava desenganado, eu estava morto. Mas o ladrão não viu isso, ele viu um homem derrotado. Ele viu um homem derrotado. O profeta Isaías falou mais de 700 anos antes de Jesus vir. Ele teve uma visão, ele viu Jesus na cruz desfigurado. Você sabe o que significa a palavra desfigurado? Desfigurado. E o ladrão viu o que ninguém de nós viu. Eu vi Jesus curando, vi Jesus tirando gente das drogas, eu vi Jesus abençoando. Aí eu falei: vai tirar eu também, vai me libertar também. Mas o ladrão não viu isso. Ele viu um homem ensanguentado, a coroa não era de diamante, era de espinho. Ele viu um homem pedindo água e recebendo vinagre para beber, cusparadas na cara. O ser mais lindo que Deus já fez estava ali como uma pessoa horrível, desfigurada. Mas o profeta falou, olha lá: pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer. Nunca houve um ser tão perfeito, tão lindo como Jesus. E também nunca houve alguém que ficasse tão desfigurado, tão feio como ficou Jesus. Jesus ficou assustadoramente feio, desfigurado. E quando o ladrão olhou para ele, não viu um rei, um príncipe, com coroas de diamantes, brilhantes, de ouro. Ele viu o rei, sim, o Salvador, mas estava despido, estava ensanguentado, maltratado, faminto, sedento. Onde é que um rei implora por um gole de água? O rei dá as ordens, e ele implorava, igreja. E o ladrão olhou, viu aquele homem implorando ali: me dá água, estou com sede. Deram vinagre, zombavam e cuspiam e maltratavam. E o ladrão falou: esse aí é meu Salvador, esse é o meu Salvador. Lembra de mim quando vieres no teu reino. Esse é o único curso de salvação que eu conheço, não conheço outro. E me perdoe os irmãos e colegas, também não aceito outro. Eu não aceito nenhum curso de salvação que não seja este, que é o do arrependimento, o reconhecimento da grandeza de Deus e da insignificância do homem. Foi tão forte o que aquele ladrão manifestou ali, que Jesus falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus chegou lá para se apresentar ao Pai. Jesus veio para salvar a humanidade, e chegou só com um lá. Você já pensou? O pai está lá se preparando para receber o filho amado, querido, com uma multidão. Aí Jesus chegou e lá vai um atrás de Jesus, todo assustado, olhando nele. Peraí, o sujeito vivia roubando. E quem, rapaz? E ele quando foi pendurado na cruz, tiraram ele da cadeia. Aí ele olhando ao pai: filho, pai, esse aí é a primícia do meu trabalho na terra, do meu sofrimento. Mas esse é um ladrão, ele mesmo.
Ele viu o sangue correndo no meu rosto. Ele viu as marcas do chicote. Quando tiraram a minha roupa para jogar lá, lançar sorte. Ele viu meu corpo todo retalhado. Ele viu quando eu estava morrendo de sede, os soldados zombavam e não me deram água, me deram vinagre. Ele falou: não me esquece não, quando você vier no seu reino. Aí eu olhei para ele, pai, e falei: mas como é que eu não vou salvar esse que acredita que eu tenho um reino estando nessa condição? Tem fé maior do que essa? Tem curso maior do que esse? Eu não quero, eu não aceito. Aqui nessa igreja não, aqui nessa obra não. Aqui o curso é o do ladrão na cruz, é o do arrependimento, é o do reconhecimento. E não tem falso mestre que possa desvirtuar a sua mente, porque a palavra de salvação é Cristo, Jesus Cristo. Mais nada, não aceite mais nada, não aceite, não aceite. Nem Valdemiro, nem ninguém pode salvar você. Não há governo na face da terra, não há ciência capaz de fazê-lo, não há homem, não há profeta, não há apóstolo. Só existe um que pode te salvar, a saber, Jesus Cristo. Esse é Deus, só Ele, só Ele. Aceite você ou não. Cuidado com as fábulas, com as conversinhas, com as doutrinas diabólicas, com as invenções. Cuidado, porque a palavra pura é essa. É o evangelho simples, eficaz, que o Judas, não o Iscariote, mas o discípulo, ele nos traz. É isso. Ele nos traz essa palavra. Ele disse: muitos vão entrar no meio do povo. Muitos. Alguém me fez uma pergunta essa semana. Eu achei interessante a pergunta. Perguntaram o apóstolo. Eu fui lá esses dias no Brás. Eu conheço muito bem aquela região. Aquele prédio que hoje é coisa linda, era um galpão acabado, velho, destruído. E não tinha uma igreja na região nem em volta. Mas depois que o senhor abriu lá a cidade mundial, as ruas são cercadas de igrejas. Eu falei: é mesmo, não tinha percebido. Mas por que será? Será que ao sair daqui você vai ser abordado na rua? Talvez seja bem mais fácil evangelizar aqui em volta do que no presídio, ou na penitenciária, ou no hospital. Porque lá, os que o fazem teriam que levar a graça de Deus, coisa que eles não têm. Mas aqui eles não vão trazer a graça, vão trazer o solvente. Para tirar a graça do seu coração. É isso. Por que será que está cercando em volta? Tem algumas salas vazias aqui dentro, se quiser abrir aqui. Quer dizer, isso aí é uma pergunta que você mesmo era para ter a resposta. Quando isso aqui estava mal acabado, ninguém apareceu aqui nessa região. Isso aqui mudou, e mudou demais. Mudou demais, aqui era só crime, não é verdade?
Aí todo mundo, vou abrir uma igreja colada com a do Valdemiro. Primeiro que não é minha. Segundo que não tem problema, você pode abrir onde você quiser aqui. Eu não tenho um reino, eu não sou dono de um povo, não. Eu mesmo faço parte de um povo, nós somos propriedade exclusiva de Deus, de Jesus Cristo. Ele tem um reino. Então pronto. Ele tem um reino. Por que será que não existia nada e agora está cheio? O que não falta é solvente. Mas se você tem o alicerce, a palavra, eventualmente eu e a bispo encontramos pessoas que, vocês evangelizaram a gente há 30, 40, assim. Falou que bênção. Esse ministério começou com 19 pessoas, se eu não me engano. 16, não sei. Acho que é 16, né? Acho que eu vi até a dona Alice hoje aqui. Eu vi passar na imposição de mãos. Eu não sei se a bispa viu, a dona Alice, lá de Sorocaba. Ela foi uma das 16 pessoas. Afora aqueles que já estão na glória, que deve ter ido uns 3. Os outros estão aí, sabe por quê? Porque foram alicerçados na palavra. Palavra. Mas não é uma igreja de milagres? Não. É uma igreja de palavra, palavra de Deus. Os milagres são consequência da palavra. A fé vem pelo ouvir, e a fé provoca o milagre. Se enganam aqueles que pensam lá na igreja mundial é só milagre. Não é o contrário. É palavra de Deus aí. Essa palavra que eu estou pregando aqui, domingo que vem, quando você voltar aqui, você vai ter milagre por causa dela. É isso. Então, presta atenção na palavra. Olha o que diz. Um povo salvo, tirado, ou tirando da terra do Egito, depois o quê? Destruiu depois. Por quê? Os que não creram, os que duvidaram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ele está falando de quem aqui? Quem é que sabe que os demônios já foram anjos? Quem sabe? Foram anjos. Os demônios já foram anjos. E o principal dos demônios era o anjo de luz chamado Lúcifer. E até ele perdeu a graça de Deus. E contaminou a muitos, 1/3 na verdade. E Deus reservou a escuridão para eles. Se com os anjos foi rígido assim, imagina conosco. Eles se perderam. O Lúcifer quis ser maior que Deus. E os outros tomaram partido dele, foram lançados juntamente com ele. Se até os anjos se perderam, isso quer dizer que a salvação tem que ser mantida. Amém, pessoal? Preservada, conservada. Foi feita uma coroa para cada um de nós, mas a Bíblia diz: guarde bem o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Continua lá, por favor. Esse agora está forte.
Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades, se rebelam contra as autoridades. Até o Miguel, o arcanjo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Havia uma rebelião naquela igreja, ou naquele povo evangelizado. Só que ele não destina e nem especifica este ou aquele, porque continua a mesma coisa. Então é para nós hoje. Mas o exemplo que ele está dando é que a autoridade é tão importante de ser respeitada, que sendo o diabo já decaído, derrotado, condenado, quando Miguel, o arcanjo, lutou com o diabo, repreendeu o diabo, não o amaldiçoou e nem usou da sua autoridade. Ele disse: o Senhor te repreenda, porque ele lembrou que foi subordinado dele no céu. Quem entende? Eu fico observando. Esses dias eu estava observando uma pessoa. E isso preocupa muito a gente, que cuida de um povo, dando conselho a grupos para invadir casa de parlamentares e atormentar a esposa de parlamentar e filho. Quem viu isso aí? Quem viu isso aí? O pior é que é da classe dele. Se ele não respeita a classe dele, que classe ele vai respeitar? Se ele não respeita a classe dele, ele vai respeitar que classe? Que classe? E a Bíblia diz o quê? Que até o anjo, até o arcanjo Miguel, se referindo a Satanás. Quem gosta de Satanás? Ninguém, né? Mas ele, Miguel, na hora ele falou: ele foi meu chefe lá no céu. Então eu não vou repreendê-lo, eu vou deixar que o Senhor o faça. O Senhor te repreenda. Você entende o que eu estou falando? Quem entende o que a Bíblia está dizendo? Respeitando. Aí daí o sujeito manda o povo: não, vai lá e faça isso, invada. Não, negativo. Negativo. Não faça nada disso. Nada. Deus não aprova esse tipo de coisa. Povo de Deus não é baderneiro e desordeiro, é ordeiro. Amém? Povo de Deus é ordeiro, não é nem que fazer baderna. E a nossa arma é a oração. Nós oramos e Deus faz. Então, nós temos que aprender com a palavra de Deus, igreja. E Judas se referia àqueles que tentam destruir a fé e a esperança das pessoas, dissolver a graça que demoramos para encontrar. Você demorou tanto tempo para entrar na graça de Deus, não é verdade? Quem concorda comigo? E agora Satanás quer desvirtuá-lo. Tem gente aqui que já tinha um certo conhecimento da palavra e pedia para Deus: Senhor, eu queria um ministério onde eu pudesse ver as coisas da Bíblia acontecendo. E os ensinamentos da Bíblia, simples, puros. De fácil entendimento.
Você tem dificuldade para entender a pregação aqui? Nem eu. Você tem dificuldade de testemunho? Mas aí é coisa boa, meu filho. É porque tem muito testemunho. Ele está dizendo que tem dificuldade de dar o testemunho dele. Mas não é isso que você pediu para Jesus? Eu quero uma igreja onde o poder de Deus seja evidente. A dificuldade dele é para dar o testemunho dele, não consegue. Sempre vem outro na frente, agora no tanque lá, né? Sempre entra outro na frente. Não, fica quietinho aí. Fica quieto, escuta a palavra. Depois você dá o seu testemunho. Mas aí, nós pedimos para Deus isso. E aí Deus nos deu essa graça. E nós não vamos permitir que falsos mestres venham tirar de nós essa graça. Amém, igreja? É isso. Quem entendeu a palavra? Fica de pé, por favor. Fica de pé.